Fiquem longe do Twitter. Bem, pessoal, iremos falar novamente hoje de Oshinoko. Geralmente eu não faço 2 semanas seguidas desse anime, só que eles anunciaram que semana que vem não vai ter episódio. E aí eu já vou ficar bastante tempo sem postar Oshinoko mesmo, então já faz esse episódio logo de uma vez, né? É verdade. Mas pelo que tudo indica, não foi coisa do estúdio. Foi por causa de uma programação especial que vai ter no momento, e eu não sei exatamente como funciona. Mas pelo que tudo indica, não foi por problema de produção, que é menos mal, né? E novamente vamos falar de alguns temas sensíveis nesse vídeo. Acho que eu já coloquei o aviso no início dele, mas só pra deixar bem claro, vamos falar de tema sensível. Afinal, o episódio começa naquele ponto que a Akane tinha acabado de ser salva pelo Aqua e ela quase tirou a própria vida. E pra quem falou, nossa, o Aqua apareceu do nada, mega conveniente, e foi e não foi ao mesmo tempo, porque todo mundo tava procurando por ela. Descobriram que ela tinha saído no meio do tufão e ele e a Main, mais uma galera aí, estavam procurando a Akane sem parar. Quem achou no final foi o Aqua. Isso é conveniência? Essa parte foi especificamente o Aqua? Foi, mas ele é o protagonista, caramba, o que tu queria? Oh shit, here we go again. Depois a gente corta pra uma cena da Kana junto com a Ruby também conversando uma com a outra sobre o cancelamento da Akane. E lá vem bomba, lá vem bomba. E ela fala sobre o linchamento virtual e, bem, acho que todos vocês já entendem mais ou menos isso como funciona. A Ruby até se pergunta, mas ela é uma figura pública, então não é pra ela estar mais acostumada com hate? E aquilo que eu falei no último vídeo, literalmente falei isso no último vídeo, vai de cada um. Eu mesmo não me importo tanto hoje em dia a ponto de eu ficar mal. Eu provavelmente vou mandar todo mundo se fuder e vou ficar quietinho na minha. Mas até a pessoa mais profissional possível pode quebrar nesse momento. A própria Kana falou, dependendo do dia, dependendo da hora. Sério, as pessoas não são imutáveis. Elas estão em constante mudança, pode estar com um humor diferente no dia, etc. Dependendo do momento que isso te pegar, isso pode acabar completamente com sua vida. Principalmente por envolver carreira e, no geral, a internet como um todo. Você vai ficar com aquele pensamento de minha vida acabou. E com esse pensamento atormentando a sua cabeça com muito e muito tempo, isso acaba levando a pensamentos mais sombrios, como a gente viu no último episódio. E isso porque elas nem sabiam que a Akane já tinha tentado se suicidar. Então, pra você ver, não é uma coisa exclusiva. Não só isso, como eles citam o fato que, bem, diversas pessoas acabam se matando por causa de reality shows, por causa da pressão e etc. Inclusive que acabam sofrendo hate mesmo após o fim do programa. Até que finalmente elas acabam descobrindo o que aconteceu com a Akane. E a gente já corta para a delegacia mostrando que ela tava falando com a mãe dela. E até o contexto, porque tinha gente perguntando como é que a mãe dela não soube disso. E essa parte do episódio consegue ser até meio fofa, com a Miyako elogiando o Aqua e fazendo um carinho na cabeça dele. E ele tipo, não, para de fazer carinho, para de me elogiar, eu tenho que continuar com a minha personalidade aí, Yanoko hoje. Pare de me elogiar porque eu fiz algo bom. Que fofinho. E depois disso, todas as amigas da Akane, eita, que tapão, vão consolar ela, afinal elas não tinham muito noção do que tá acontecendo. Ou na verdade deveria. Assim, até a Main mostrou no último episódio que ela tinha uma noção e tava tentando ajudar ela. Agora, como assim a Yuki não sabia? Ok, esse lance do eu não sabia que ela colocou, pode ser no sentido que ela não sabia que a situação estava tão feia psicologicamente pra Akane. Que aí eu posso até passar um paninho, faz sentido. Agora, não saber de jeito nenhum que a Akane tava sofrendo um hate desgraçado na internet... Não faz sentido! Eu adoro esse meme do Gaveta, puta merda, é maravilhoso. Porque assim, para e pensa, você é uma modelo, você trabalha com redes sociais também, por causa da sua imagem. Como você, uma pessoa tão ligada na internet, não vai saber disso? Não faz sentido. Pode ser que ela não tinha noção do quão mal estava a Akane, isso é verdade. Essa parte do eu não sabia disso, etc. Pode ser isso, porque a legenda dos sites tá meio zoada em alguns pontos, se você for comparar até mesmo com o mangá. E aí faz um pouco de sentido, afinal meio que não tem uma tradutora oficial. Mas se for porque ela não tava sabendo da treta, isso é impossível. É tipo não saber do Haluka. Você pode não estar acompanhando essa merda. Eu mesmo não tô acompanhando mais essa merda. Não aguento mais Haluka, que se foda. Mas assim, você sabe o que tá acontecendo. É tipo, é nesse nível. Isso é impossível você não saber. Mas tirando essa possível crítica de lado, o resto do episódio foi interessante. O Aqua se tocou no quão merda foi feito aquilo, porque o programa fez propositalmente daquele jeito. Era pra gerar engajamento, é pra gerar fogo na internet mesmo. E isso deixou ele bem puto. E é um dos poucos momentos que eu vou defender novamente o personagem Ed. Desculpa, gente, estou traindo o movimento, Mas o Aqua, pistola, e tentando desfazer isso de uma certa forma, é da hora, porque mostra que ele não é só o cara frio calculista Ed. Tem
empatia. Por baixo dessa franja, desse jeitinho emo, etc, existe um coração, ou talvez um cérebro, mas também um coração. E aí ele libera a notícia, sim, foi ele mesmo, sobre a tentativa de suicídio da Akane. O episódio também fez questão de mostrar os pensamentos por parte da Akane, tanto no passado quanto um pouco nesse, sobre tudo que fez ela levar aquele ponto. E o Aqua se aproveita desse ponto, eu sei que parece meio errado, e até é mesmo, você para pensar. Mas o que ele fez nesse momento foi liberar a notícia que a Akane tentou se suicidar. Isso já ia dar uma boa abafada, porque ia bater água na bunda de metade da internet e ia ficar, eita, acho que a gente exagerou um pouquinho. Mas isso pode também ser prejudicial pra ela, de certa forma. Mas aí que vem a parte 2 do plano dele. Tirar parte desse peso nas costas da Akane, principalmente sobre as críticas, né? E quem acaba se aliando a ele é a Mencho. É muito fofa, adoro essa personagem, é a nossa youtuber favorita. E ainda mostra o quanto ela entende de redes sociais no geral. Ela fala como vai viralizar isso, como ela pode ajudar de certa forma, as imagens que ela já tem, edição e todo o resto. É bem interessante essa parte porque dá vários pontos diferentes sobre a internet. Ela mesmo fala no próprio episódio. O pessoal até tem uma visão meio romantizada de se for bem feito, vai viralizar. E ela fala, não é bem assim, a gente tem que fazer várias coisas para poder viralizar, porque assim, não é o quanto é bem feito que vai ser compartilhado mais. Eu sei que isso ajuda, obviamente, qualidade é sempre um bagulho importante. Você pode ficar a semana toda trabalhando num vídeo de 40 minutos e ele não pegar quase nada de visualização. Aí um dia tu faz um vídeo, esse vídeo estourar, e ele é 1000 vezes mais simples. Então assim, qualidade em si não é o ponto que a plataforma vai usar para te divulgar. Ela também fala sobre os espectadores que são ativos, mas estão em cima do muro, que não se pronunciaram ainda porque querem respostas definitivas. Não queriam meter pau na Akane porque não sabia o suficiente. Ao mesmo tempo, eu não queria defender ela porque também não sabia o suficiente. Se a gente conseguir pegar essa galera e puxar pro nosso lado, tá tranquilo, já vai ser um bom reforço. E nossa pequena demônio do entretenimento acaba se oferecendo para fazer um pacto com o Aqua. Afinal, eles vão ter que se unir. Ele não queria inicialmente, mas olha, eu sei o horário certo para dar upload. Eu sei qual tags usar, hashtags. Eu sei o melhor método de fazer isso aí viralizar. Então, eu acho melhor a gente se ajudar, não é mesmo? Que merda. Todo mundo do grupo do reality show acaba ajudando de alguma forma, tanto com imagens, para acessar a câmera. Bem legal essa cena. Tira esse cara aqui não fez nada. A Yuki, inclusive, mostra que ela sabia que os caras estavam gravando ainda assim as câmeras. Ela achou que talvez estivessem desligadas mesmo, mas ela sempre fica numa posição boa, porque vai que a câmera estava ligada. E ela acha muito difícil terem desligado naquele momento, porque geralmente eles deixam lá gravando sem parar por causa do material bruto mesmo. Eles cortam só na edição. Então ela acredita que sim, existe uma gravação dela pedindo desculpa pra Akane, a Akane pedindo desculpa pra ela, e ela ficou no ângulo perfeito pra isso, porque ela já tá acostumada. E ela ainda tenta pagar uma de frio e calculista, mas todo mundo nota, você gosta de arruinar o momento, mas você tem empatia. Eu não. Mas aí a questão, como é que eles vão acessar esse arquivo bruto? Afinal de contas, tá na direção. Eles tentam até pedir pro diretor na moralzinha, mas ele não pode. Ele realmente não pode, por lei, liberar esses arquivos brutos, se você parar pra pensar. Isso poderia trazer problemas pra ele. Mas aí o Aqua vai tentando convencer ele na lábia e não vai dando muito certo. Porque, vamos ser sérios, quando envolve carreira no meio, as pessoas são muito mais frias. Então o Aqua decide jogar sujo. O cara até meteu o migué de Akane é uma profissional, ela tem plena noção do que ela tá fazendo e ela assinou um contrato. E aí o Aqua pergunta pra ele, você tem 35 anos, não é mesmo? Sabia que a Akane tem 17? Você acha justo colocar tudo isso nas costas de uma adolescente? De uma criança burra? Adolescente é idiota. Você sabe muito bem disso. E para um adulto devia ser priorizado primeiro proteger os mais novos do que a própria pele. E aí acaba forçando o cara de certa forma a ajudar nem que seja um pouco. O cara da gravação acaba sim liberando o arquivo bruto. Inclusive porque se vocês não viram no último episódio, ele tava tentando ajudar ela também. Então bateu aquela empatia de ela é muito jovem, não tem como deixar ela numa situação tão merda quanto ela tá atualmente. E aí são mais sei lá quantas horas editando o arquivo bruto que tinha naquele programa, mais as imagens que eles pegaram e a música. E tudo ficou nas costas do Aqua, coitado, ó a cara do cara, tá morrendo. Mas só um deles aqui teve trabalho de 10 anos de edição, né? No final eles liberam esse vídeo, ficam todos ansiosos, mas no final deu retweet pra caramba. As pessoas começaram a mudar de opinião sobre a Akane. A própria Akane viu aquele vídeo e começou a ver tudo de uma forma mais positiva. Não cancelamento. Esse tipo de cancelamento não é bom não. Mas pelo menos a forma como os amigos dela enxergavam, ou a visão que ela tava meio deturpada sobre ela mesma. Porque no início do episódio ela falou que ela não ia desistir do programa. Mas deu pra ver que mentalmente ela não tava bem ainda. Ela ainda estava se esforçando muito para melhorar algo que não é culpa dela. Mas isso já melhora a autoestima dela. Mas vamos lembrar, eles até falam isso no programa, ela vai ter que acompanhar isso provavelmente o resto da vida dela. Daqui 10 anos vai vir algum retardado e falar, nossa, não é você que bateu na fulana de tal lá no reality show? Vai ter.
vai ter, isso nunca vai acabar, isso nunca vai parar, mas vai diminuir muito. Se você souber lidar com essas pequenas críticas idiotas, não tem problema nenhum. Porque pelo menos aqui, boa parte das pessoas se tocaram que ela, simplesmente, além de ser inocente, ela é um ser humano e que não devia estar passando por tudo isso. E após isso, a Akane volta a conversar com geral. Ela ainda não ia voltar pro programa, ela disse que ela só ia voltar na sessão seguinte do reality show, mas que ela ia se esforçar para treinar o máximo possível até lá. E eles recomendam que ela crie uma persona para ela mesma, que ela atue de uma forma diferente. Porque a melhor maneira de você se proteger de um ataque online é criando um personagem. Isso é bom e ruim, porque quanto mais você sair desse personagem, mais as pessoas vão te cobrar. Esse é um ponto bem negativo, né? Se o pessoal descobrisse como a Yuki é de verdade, meu amigo, essa mina já tinha sido cancelada um monte de vezes. E ela mesma admite, inclusive. Já avisei que vai dar merda isso. Só que ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente falou sobre idols serem mentirosas, sobre atores serem mentirosos, aqui em reality show não é diferente. As pessoas não querem você de verdade. O você de verdade tem diversos defeitos, então crie uma persona pra você mesmo. E aí eles ficam se perguntando quem a Akane poderia imitar. Afinal, ela é uma atriz. Eles dão a ideia de imitar o tipo de garota do Aqua. E o Aqua praticamente descreve: ai. Oh meu Deus, o complexo de Édipo aqui foi pro talo, né? Pra quem não lembra, o Édipo é o cara que macetou a sua própria mãe na mitologia grega e depois arrancou os próprios olhos. É uma história curiosa, dá vontade de falar outro dia sobre isso, mas vamos deixar pra depois, então eu vou deixar só sem contexto mesmo. Vá pesquisar a história, é boa. Acha que eu tô brincando? A partir desse ponto, a Akane fica fissurada em tentar imitar o tipo de garota do Aqua, mais por uma maneira de tentar agradecer pelo que ele fez por ela, do que necessariamente qualquer outra coisa. Então, ela vai tentando imitar Ai, de um jeito meio bizarro. Ela analisa cada ponto da vida da Ai, pra vocês terem uma ideia, cada ponto mesmo. Mas é bem legal esse ponto que o episódio toca sobre atuação. Muitos atores identificam coisas que a gente nem sabe sobre pessoas específicas, só estudando elas pra depois poder atuar como elas. Sim, isso é bem real. A Akane fica tão presa em pesquisar sobre a Ai que ela vai descobrindo coisas que o público não sabia. Sobre, talvez, os problemas dela com sentimentos amorosos, o comportamento autodestrutivo que ela tinha antes, que são coisas que até estão na internet, mas que ninguém liga muito. Quanto mais ela vai analisando, mais ela cria um perfil ideal de Ai. Claro, uma mentirosa, mas que tinha seus problemas, etc. Mas que conseguia ser fofa e carismática pra caramba na frente de todo mundo. E ela até nota que a Ai virou uma garota muito mais comportada dos 15 anos pra cima. Será que ela conheceu alguém especial nessa época? Quem sabe, né? Excuse me, what? E quando chega no dia do programa, todo mundo tá preparado. E a Akane finalmente atua como Ai. E não só atua, ela praticamente encarna a Ai. Nem fodendo! Eu vi gente até pensando que trocou a dubladora dela naquela hora, mas não. É a mesma dubladora, que tá de parabéns, que conseguiu imitar muito bem a dubladora da Ai nessa hora. Ela imitou certinho os trejeitos, ficou até com as estrelinhas nos olhos. Ninguém sabe 100% que você ficou essas estrelinhas, né? Mas pode ser um sinal também de carisma, de adoração que as pessoas têm. Um brilho no olhar, como eles mesmos falam, que ninguém consegue descrever. E aqui, ela consegue refazer tudo isso, fazendo Aqua ficar duraço pela própria mãe. Complexo de Édipo é meio estranho, é bem bizarro. Freud! E assim se encerra o episódio. Esse vídeo ficou bem maior do que eu imaginava, mas eu gostei de vários tópicos que eles conseguiram conversar sobre a internet. De maneira meio crua, mas é assim que funciona. A internet tem seus lados negativos, mas também pode ter seus positivos no final das contas. Como as pessoas tratam, etc. Eles até não romantizaram demais a situação, tipo, agora ninguém mais odeia a Akane, ninguém vai encher mais o saco dela. Não, vai ter sempre um ou outro que vai, mas pelo menos boa parte do que tinha sido atrelado a ela já foi desfeito. Sem falar que esse finalzinho de episódio mostra pra nós que talvez ela tenha despertado alguma coisa no Aqua, que é muito estranho, porque ela é a mãe dele. Mas bem, comentem embaixo o que vocês acharam desse episódio. Gostaram das críticas? Gostaram como foi feito? Suas críticas? Comenta aí tudo aí embaixo, tudo bem? Eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos os membros do canal, vocês estão ajudando demais. Se puder, se torne membro, vai me ajudar muito, muito mesmo. E fui!